Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, médico, apresentador desse programa e primeiro secretário, graças a Deus ainda, do CRM Roraima. Hoje eu tenho a honra de receber o nosso atual presidente, doutor Marcelo Arruda. Hoje que a gente teve uma troca da diretoria recente, eu já começo nesse clima de brincadeira, porque a nossa conversa vai ser muito leve, assim como vai ser e é a nossa presidência, a nossa direção, a nossa diretoria. E, doutor Marcelo, seja bem-vindo. Primeiro, parabéns por topar esse desafio, que não vai ser fácil, nunca é, né? Mas a sua capacidade, a sua força de vontade faz com que você ultrapasse níveis e níveis e certamente por meio desse secretário, por meio da nossa secretaria, por meio da diretoria e de todos os conselheiros, o apoio está integral ao teu mandato, viu? A gente está junto. Seja bem-vindo, mais um episódio nosso. E aí eu queria que você falasse um pouco da sua história, se apresentasse para os nossos colegas, para conhecer o nosso presidente. Olá, pessoal. Agradeço aqui o convite do meu secretário Patrick. Falar um pouco da minha trajetória. Eu me formei, Patrick, em 1999, na Faculdade de Pernambuco. Fazer agora, em maio agora, exatamente agora em maio, 27 anos de formado. Fiz residência em ortopedia e traumatologia lá no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Que ano? Logo em ato contínuo, de 2000 até 2002. Quando terminei a minha residência, fui morar na Bahia. Passei um tempo lá. E em 2009, fiz essa mudança radical de minha vida, morar aqui em Boa Vista, Roraima. Na Bahia morava onde? Eu morava em Paulo Afonso. Paulo Afonso, Bahia, que é uma cidade do interior que é conhecido como a capital nacional da energia, que tem muitas usinas hidrelétricas lá, uma cidade muito bonita. Cidade da minha esposa, né? Natural de lá. E em 2009 a gente resolveu mudar e acabamos aqui em Boa Vista. Tinha um primo meu que morava aqui, um filho fazia medicina, o filho dele na época. E eu vim conhecer, a gente gostou, acabei Acabou ficando. encarando essa mudança aqui e graças a Deus a gente veio. Essa decisão difícil, não é fácil mudar, mas foi uma decisão muito feliz na vida da gente. Assertiva, né? Tua trajetória em relação... Chegou aqui em 2009, né? Entrou no CRM em que ano? Eu cheguei em 2009 e entrei no CRM em 2013. Certo. Eu entrei, fui convidado pelo Virlande e o Alexandre Marques, que praticamente convidaram grande parte do grupo que fez a chapa 1, que foi a chapa vencedora naquela eleição, e entrei em 2013 e estou até hoje, né? Já no terceiro mandato. A gente recebeu, presidente, inclusive o doutor Alexandre Marques, a gente está devendo ele como ex-presidente, a gente está devendo uma entrevista. Eu até já vou fazer o convite aqui, doutor Alexandre Marques, você está convidado para participar, falar A gente tem recebido, presidente, alguns ex-presidentes e eles trazendo suas histórias, como foi seu mandato, né? Então, no primeiro ano do podcast, nós trouxemos o Dr. Domingos, aí conseguimos trazer o Dr. Virlande, trouxemos a doutora Rosa, trouxemos a doutora Blinda, para falar um pouco da sua história e como chegou, como alcançou, os desafios que enfrentaram, e não ia ser diferente, né? Com a atual presidência. Inclusive, dentro desse, gente já entrando nesse assunto de desafio, como é que chegar na presidência, quais os desafios que foram até aqui? Até aqui. Quando eu entrei no conselho, entrei em 2013, eu já entrei na diretoria. Eu fui segundo corregedor por 2 anos e meio, na presidência de Alexandre. A então corregedora era a Blenda. A Blenda. Depois, na segunda parte do mandato, a Blenda assumiu a presidência e eu assumi a primeira corregedoria. No segundo mandato nosso, primeira parte foi a doutora Rosa, continuei corregedor. Segunda parte, a doutora Blenda, também continuei corregedor. Então eu fiquei durante 10 anos na corregedoria. É um
um local desafiador, é um local delicado, Delicadíssimo. que a gente faz parte, a gente lidar com a parte, vamos dizer assim, mais espinhosa do conselho, que é a parte judicante, mas que é uma parte totalmente necessária, né? Que tem que ser feita. E eu tentei fazer o trabalho da melhor forma possível, sempre pautado na imparcialidade e na justiça, porque a injustiça ela maltrata muito, então a gente tem que sempre tentar ser justo. E desempenhei esse papel aí durante a corregedoria durante esse todo o tempo. Nesse terceiro mandato, Domingos começou, eu agora estou assumindo, eu era o primeiro vice-presidente, né? E agora eu estou na presidência. Que é outra responsabilidade, são outras responsabilidades. Exatamente. Na primeira vice-presidência, assumiu quais papéis como diretor? Como a segunda vice-presidência estava afastada, eu assumi principalmente a parte da fiscalização, e também a gente implementou a CODAME, que é uma parte do DEFIS, que é o Departamento de Fiscalização, que trata da divulgação de assunto médico, né? Comissão de Divulgação de Assunto Médico, que é um setor do CRM que tem um papel principalmente educativo, orientando os colegas a respeito das publicidades e mídias, que é uma coisa hoje tão usada, né? Tão importante na vida de todo profissional, mas que tem que ser usada com muita cautela dentro da ética, porque a gente tem que sempre primar pela ética e seriedade no que a gente faz, né? Com os nossos pacientes. Então, assim, a CODAME ela tem esse papel educativo. Foi uma coisa embrionária que a gente criou do zero e hoje está aí de vento em popa, com o Ricardo Fontanella à frente. Já conversamos com muitos colegas, orientamos, tiramos dúvidas a respeito da última resolução de fiscalização. Recebemos muita gente lá, né? Muita. Eu acredito que, como diretor da CODAME responsável, a gente recebeu o Dr. Ricardo aqui, falamos sobre a CODAME, falamos sobre postagens, qual é o certo, não é o ideal. Né? Foi interessante esse episódio. Inclusive está à disposição no YouTube, só acessar com o Dr. Ricardo, falamos justamente sobre comissão de assuntos e divulgação médica. Bem interessante esse episódio. Sobre esse desafio, acho que a bagagem da corregedoria facilitou o projeto na CODAME. Sim, sim. São 10 anos de corregedoria, 12 anos de Câmara de Sindicância, participando tendo conhecimento de praticamente todas as denúncias que chegam no Conselho, das resoluções, do nosso código de ética, parecer consulta. Então, assim, é uma vivência realmente muito grande nessa parte, que ajudou muito a tocar a CODAME e a fiscalização. Também na primeira vice-presidência, em várias oportunidades, assumi o papel da presidência, porque o nosso então presidente também é o nosso conselheiro federal, né? Um grande parceiro nosso efetivo, que com o relacionamento que ele tem lá em Brasília, temos portas abertas com o CFM, e graças a isso foi possível fazer tanta coisa como a gente tem feito aí, e vamos fazer mais, né? Com certeza. Aqui, falando um pouco de Conselho Federal, nós recebemos o presidente, o Dr. José Irangalo, tratamos sobre... A gente falou na época sobre a Comissão de Fronteiras, né? O que ele viu aqui. Falamos sobre a parceria institucional, do que a gente tem feito. Falamos sobre o apoio do CRM junto com o CFM. Foi muito interessante. Nós recebemos 3 membros da diretoria no nosso episódio. Foi muito legal. Falando um pouco mais, a gente fala muito de características de mandato, né? Hoje o assunto principal, presidente, está muito relacionado à segurança do profissional médico. Isso aí é um assunto que está dominando o Brasil. No Brasil. Né? Sobre isso, a maior preocupação, a maior angústia como presidente frente ao CRM, qual o teu maior desejo de mudar um pouco essa realidade? O desejo é que a gente consiga ter um cenário de zero agressão contra o profissional médico, né? E também contra os profissionais de saúde de uma maneira geral. É inadmissível isso acontecer. A gente, infelizmente, a população ela tem que entender que a gente não é
parte do problema, a gente é parte da solução. Muitas vezes a gente é vítima, assim como eles, da estrutura de condição de trabalho, superlotação, falta de pessoal e, ocasionalmente, os atrasos que acontecem, as insatisfações, às vezes, lógico, você às vezes tende a descontar em quem está à sua frente. Mas isso não vai resolver, pelo contrário. Todo mundo um dia precisou de um médico e a gente vai precisar. E o que a gente está vendo é um fenômeno de esvaziamento das escalas, porque as pessoas estão com medo de trabalhar, principalmente nos locais mais críticos, que são os prontos-socorros, que é onde normalmente acontecem as agressões, né? E a gente tem ainda um detalhe, que é estatístico isso. A gente hoje tem o curso de medicina, é um curso que vem cada vez mais tendo um aumento do número de mulheres. E normalmente as vítimas dessas agressões, a maioria das vezes, são mulheres. Então você às vezes chega num sábado à noite, tem a maioria dos técnicos de enfermagem e enfermeiras são médicos e as médicas também, a escala de médicos também. E a gente fala tanto em relação a diminuir a agressão contra a mulher, vamos também pensar nisso. A gente está agredindo uma médica, uma enfermeira, uma técnica, que também é uma mulher, uma pessoa que deixa a sua família, está ali às vezes 36 horas, 48 horas trabalhando sem descanso, ninguém está ali para maltratar ninguém, está querendo dar o seu melhor e trabalhar com medo de levar um tapa, com medo de um xingamento, de ser ofendido. Isso não... Eu acho que cada um parar para refletir vai ver que não é o caminho. E a gente tem que ser... A tolerância tem que ser zero. Infelizmente, já que está acontecendo, medidas estão sendo tomadas. A gente fez essa semana um evento com o CFM, que é um evento informativo, que o CFM escolheu uma regional em cada região do Brasil, e na região norte a nossa foi contemplada, mostrando inclusive, graças a Deus, a nossa, como a gente como é reconhecido nosso trabalho lá na Federal, né, no Conselho Federal, que fomos escolhidos na região norte. Foi um debate bem interessante, com várias autoridades. Na véspera tivemos uma reunião na Secretaria de Segurança Pública. Sobre isso? Se tratou sobre isso. Algumas medidas já foram tomadas, já estão em execução. Outras vão ser. E a gente, enquanto CRM, vai fiscalizar isso, vai cobrar, vai conversar com a comunidade médica, entendeu? E para dizer o seguinte, que a gente não tolera isso, a tolerância tem que ser zero. A gente não tem por que mais aguentar esse tipo de situação. Não tem, é insustentável. E não importa a agressão. Não importa. Não, nada, e mesmo se... mas assim, às vezes a gente vê as pessoas querendo justificar que não tem justificativa para agressão. Porque foi mal atendido. Porque existem caminhos legais para o paciente que se sentir desassistido ou para o acompanhante. Mas o caminho nunca vai ser dar um tapa, um murro ou ofender ninguém. Não, se está achando que o seu direito está sendo prejudicado ou lesado nisso, faça uma denúncia no conselho. Eu fui 10 anos da corregedoria. Faça uma denúncia na polícia, onde for, mas não está agredindo. Esse não é o caminho. E já que a gente vive num estado de direito, as medidas serão tomadas. A gente está disponível a dar todo o suporte aos colegas. Suporte de consultoria, como a gente fez, inclusive, no último episódio que teve de uma colega que infelizmente levou um tapa no ambiente de trabalho. A gente teve contato com ela durante a madrugada toda, orientando, e a gente vai continuar fazendo isso. E através desse apoio teve um desfecho favorável, né? Favorável em relação ao que foi realizado no pós, né? E o apoio institucional, as instituições estarem juntos, é importante? Sim, sim. Inclusive a resolução que a gente discutiu na terça-feira, a resolução do CFM, várias medidas, elas são medidas institucionais, medidas estruturais, inclusive, visando a segurança no ambiente de trabalho. O nosso papel enquanto conselho é o quê? A gente vai cobrar da instituição a implementação disso, dentro do que é possível. Muito bom. Inclusive essa resolução, ela está disponível, ela é de 2025, né? É a resolução 2444 de 2025, o relator doutor Rafael Câmara, que foi foi o apresentador. Foi o apresentador e ele é relator, né? Justamente, ele trouxe, falou em detalhes o que está escrito lá, e realmente o evento, que é o Divulga CFM, nós fomos contemplados.
autoridades, tanto da segurança pública, parlamentar, estiveram lá presentes com a gente, pessoas da segurança de uma maneira geral, para tratarmos sobre esse tema. Né? O presidente deixa claro que é tolerância zero. Tá? Então, o médico que está assistindo esse episódio é tolerância zero a qualquer tipo de agressão. Né? Você como profissional e a gente como conselho, a gente vai dar todo o apoio que for preciso para que você sinta acolhido. O acolhimento eu acho que é o primeiro ponto, né, presidente? Acolhido e seguro. Acolhido e seguro, muito bom. Para poder desempenhar o nosso papel com o mínimo de tranquilidade possível, né? Frente, voltando assim a um assunto mais de liderança como presidente, quais são as tuas tua expectativa em relação à liderança desse grupo que está crescente, né? Está muito crescente. E como é que você vai lidar à frente disso? A nossa expectativa, porque a minha, graças a Deus, é compartilhada com a minha diretoria, que é excelente, dos conselheiros do nosso grupo, cada vez mais ampliar o contato nosso com o colega, cada vez mais trazer o colega para dentro do conselho. Eu digo o seguinte, que a gente, quando se forma, muitas vezes até a gente tem a vivência conselhal, a gente acha que o conselho é um local distante que a gente só lembra quando cobra a anuidade ou quando a gente recebe uma carta de uma sindicância, que é algo que faz parte. Eu como uma pessoa que opera, já respondi e isso faz parte. Mas assim, a gente conseguiu, acho que a gente está conseguindo cada vez mais mostrar para os colegas que a gente é muito mais do que isso. Um conselho forte é uma classe forte. A medicina, ela perde com o enfraquecimento do conselho. Exato. A gente só tem que ganhar vestindo a camisa do nosso conselho. O conselho é nossa casa. O conselho é um grande defensor da pauta médica. Aliás, se a gente está padecendo em vários pontos, a gente estaria padecendo muito mais se a gente não tivesse um conselho federal atuante como está sendo. A nossa regional também, dentro do que a gente pode fazer em termos do estado. Então, assim, o conselho forte, quem ganha é a classe. A gente tem que colocar isso na cabeça dos colegas cada vez mais. Os colegas têm que entender a importância do conselho. Em relação até ao valor, eu gosto de brincar o seguinte, Patrick. Só o que eu tenho de desconto no clube de descontos da minha filha na escola, eu já pago a anuidade. Entendeu? Então, assim... E é interessante quando eu falo, às vezes falo com outros profissionais, o pessoal, poxa, vocês pagam só isso? Só isso? Porque o nosso conselho é um conselho realmente que aparece. Exato. Então, se as outras classes comentam isso, é porque eles mesmos reconhecem como o nosso conselho, né? ele veste a camisa da comunidade e da classe médica, né? Um detalhe que foi falado a respeito do médico entender sobre isso, mas o nosso reflexo também está sobre os nossos pacientes, né? Ou seja, é porque o conselho ele não é só cartorial nem judicante, ele está relacionado à ética, sobretudo à ética. É um dos pilares dentro do nosso CRM, dentro dos conselhos regionais. E é visando sempre a segurança do paciente. É sempre ofertar o melhor para aquele paciente, da melhor maneira possível, com as boas práticas que a medicina nós temos que fazer dentro do conselho, do contexto ético, científico. Então, o conselho também é a proteção do nosso público final, né? Medicina forte é uma população bem assistida. Né? Exatamente. Aproveitando, presidente, sobre o clube de benefícios. A gente tem o nosso clube de benefícios, que foi um ganho. Esse clube não é de agora, ele já existe há alguns anos. E a gente conseguiu fortalecer esse clube. Se você não sabia, nós temos um clube de benefícios chamado Clube de Benefícios do CRM Roraima, bem simples. Lá a gente tem mais de 60 parceiros, crescente, viu? Mais de 60 parceiros, empresas, onde por meio de descontos, ou desconto em serviço, ou em produtos, você pode usufruir. Só entra lá no nosso site, clube de benefícios, rmrr.com.br. Presidente, uma curiosidade. Quando a gente foi produzir esse site, a gente teve o cuidado de falar com o nosso público-alvo, com o médico.
Então o site foi desenvolvido por empresas que trabalham com médicos, justamente para quê? Para que ele entenda que aquele site é para ele. Então a gente teve até esse cuidado de pensar nesse detalhe. Acesse lá, clube de benefícios crmrr.com.br, tem todas as empresas. E se você quiser, você que é empreendedor, tem alguma empresa, entre em contato com a gente, seja parceiro do nosso clube, vai ser um prazer tê-lo conosco. E outro detalhe, no CFM também, que é o nosso clube institucional de todos os conselhos, né, que é do Conselho Federal, tem mais de 1.500 empresas, Latam, redes de hotéis, restaurantes. Só acessar teu CRM virtual, tá tudo à tua disposição. Presidente, o tempo aqui passa rápido, viu? Tá acabando já o nosso episódio, acredita? Mas vamos lá. A gente falou aí de segurança, falamos um pouco da sua trajetória até aqui, falamos um pouco de expectativa, liderança. Mas eu queria saber, assim, dentro... Aí a gente aprofunda um pouco mais lado pessoal, né, junto com a instituição. Qual, assim, a principal ou legado que a tua gestão nos próximos anos pretende deixar? Uma pergunta, né? Uma pergunta diferente. A gente falou um pouco de protagonismo, falamos um pouco de proteção, que eu acho que são assuntos importantes. Tá relacionado a isso? Tá. Eu acho que o maior legado aqui que a gente pode deixar para os colegas é que eles se sintam acolhidos. Acolhidos é uma palavra ampla, né? Ampla. Você acolhe quando você dá segurança, você acolhe quando você faz evento de educação médica continuada, como a gente tem feito cada vez, né? quando a gente ensina. A gente acolhe quando a gente cobra das autoridades uma condição de trabalho, quando a gente briga por um vínculo seguro, quando briga para sanar atraso de pagamento. Então, tudo isso é acolhimento. E a gente tem que acolher o colega cada vez mais. A gente já é atacado por tantas frentes, né? A gente vê a medicina aí nos últimos anos sendo invadida por várias outras profissões em relação a exercício, a invasão de prerrogativa médica, a própria política de Estado, às vezes também, aberturas indiscriminadas de cursos. Então, assim, a gente, às vezes o médico, ele olha assim de, meu Deus, tô no lugar certo, tô aonde? né? Então, a gente tem que realmente acolher nosso colega. Muito bom. Eu acredito que a diretoria, eu tenho certeza que a diretoria está focada nisso, até porque nós somos médicos, nós somos da lida, eu costumo, né? Tá todo mundo na lida, né? Isso faz diferença, presidente, porque a gente conhece em tempo real a realidade do que os colegas passam, que a gente passa também. Isso faz toda a diferença. Presidente, primeiro, para a gente finalizar, queria que o senhor desse suas palavras finais aí, suas considerações para o nosso público. Só passar mais ou menos o que a gente tem aí para os próximos, pensando nesse ano ainda, né, Patrick? A gente vai entregar a sede imobiliada, se Deus quiser. Vamos anexo, fazer né? o anexo da nossa sede, aliás. Vamos fazer uma ampla reforma do equipamento de som elétrico do conselho. Vamos fazer fazer instalação de painéis solares. Melhorias institucionais, né? Vamos também gerador de energia para a sede, que a gente aqui tem esse problema constante de queda de energia. Vamos tentar fazer uma ação social, uma ação solidária, que é uma coisa inédita no Brasil, né? A gente fez no ano passado, começamos algo do zero, e que já foi um sucesso. Esse ano, se Deus quiser, vamos fazer maior, que agora a gente tem a experiência que a gente teve no ano passado, né? Que é o primeiro do Brasil, e já foi um sucesso, com mais de 500 atendimentos aí, exames. Se Deus quiser, com a sede, com o anexo do lado, a gente vai conseguir fazer atendimento com mais especialidades, trazendo a população também para dentro do conselho. Porque, como você falou, toda a nossa luta,
quem mais ganha é a população. Exato. Porque uma medicina fraca, a população perde. Medicina forte, todo mundo ganha. E ao baile também, Isso vamos que é- fazer o nosso baile aí, se Deus quiser, maior ainda. Depois de 6 anos, Depois de 6 anos. resgatamos. Vamos fazer aí a entrega agora em maio da honra ao mérito, homenageando colegas, vários colegas aí. Em outubro, a homenagem que é a comenda do Dr. Silvio Botelho, Silvio Botelho. que aí já é uma comenda para colegas com mais de 20 anos de Roraima. Não são nem 20 anos de formado, 20 anos de estado, de exercício da medicina no estado. E é isso. A gente tem o nosso projeto, né? Que é o CRM Vai Até Você. Tem um Esse CRM é um Vai Até projeto muito Você, importante. que é um projeto que conselheiros vão intercalar entre si, não necessariamente o presidente ou o vice. Quem puder ir, vai a uma unidade de saúde, tentando sempre 2 ou 3, ouvir dos colegas as demandas, porque a gente às vezes, o colega não tem nem tempo de ir no conselho, ou às vezes fica meio até constrangido, às vezes acha que é inacessível, então a gente vai lá na unidade, ouvir sobre condição de trabalho, o que é que está acontecendo. Hoje, inclusive, já tivemos a primeira ação do tipo, né? O Domingos e o nosso vice-presidente e o Ricardo, que é o coordenador do DEFIS, eles foram lá no Cosme Silva. Perfeito. Graças a Deus foram muito bem recebidos pelos colegas. Conversar com os médicos, conversaram, né? com vários, passaram mais de 2 horas lá. E Isso faz diferença, presidente. faz. O colega, ele vê que a gente está presente. Isso faz toda a diferença. Tem muita coisa. Muita. Presidente, primeiro, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela disponibilidade. Mais uma vez, a gente tá junto nessa. Vamos fazer o melhor mandato possível, dando o nosso melhor. Isso aí, com certeza, a diretoria e todo o corpo conselhal vai estar caminhando junto, viu? Obrigado pelo seu tempo também. Obrigado por ter disponibilizado aqui um tempinho para falar um pouco com o nosso público. E vocês, meus amigos médicos, muito obrigado por... A gente completou 1 ano, na verdade. E eu queria agradecer a cada um de vocês que tem nos acompanhado, que tem assistido, que tem compartilhado. Pra gente e pro YouTube também, o YouTube entende que esses episódios são importantes. Então, se você compartilha, e se você não tá seguindo, já siga, ele entende que o episódio é importante e começa a distribuir. Então, sempre compartilha para alguém. Pelo menos para 3 pessoas, já ajuda muito o nosso podcast a continuar crescendo. E quando a gente cresce, a gente tende a trazer coisas melhores, né? Então, cada vez mais a gente vai estar trazendo pessoas, trazendo ideias, trazendo projetos, trazemos informações de extrema qualidade para vocês. Então, compartilha se você ainda não segue nossa rede social, nosso Instagram, CRM Roraima. Tem muitas coisas boas lá também. E eu tô te esperando por lá, tá? Eu gosto de sempre agradecer a Defensoria Pública do Estado de Roraima. Esse estúdio maravilhoso, né, presidente? Se não fosse eles, esse projeto também não seria possível. Deixo o meu carinho e atenção especial à Defensoria Pública do Estado de Roraima e todos os nossos parceiros institucionais. Nossa eterna gratidão a todos vocês. E para você, eu te espero no próximo episódio. Até lá!